A Avenida Centenário começa a receber nova capa asfáltica. Câmara de Vereadores derruba veto do prefeito Salvaro sobre projeto que isenta pessoas portadoras de doenças graves no pagamento do IPTU. Num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, jovens são os que mais sofrem para encontrar uma vaga. Vigilância Epidemiológica promove dia D da segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo. Exames preventivos podem ajudar no diagnóstico precoce e trazer 90% de chance de cura. Observatório Social indica que Câmara de Vereadores deveria cortar custos. Alvo são os salários de vereadores e assessores. E no esporte, Roberto Cavalo comanda Tigre no último jogo da temporada. Treinador já pensa no futuro. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, dia 29 de novembro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Ontem, no Informe Região, nós apresentamos uma reportagem sobre a ação ingressada pela 11ª Promotoria de Justiça de Criciúma por ato de improbidade administrativa contra o prefeito da cidade, Clésio Salvaro, e o diretor-presidente do Criciúma Prev, Darcy Antônio Filho. A reportagem informou que a ação pediu o afastamento do prefeito e do presidente do Instituto. Gostaríamos de retificar essa informação. Segundo a promotora Caroline Cristine Ehler, responsável pela ação, o documento pede a responsabilização dos autores. Avançam as obras de revitalização da Avenida Centenário. A via começou a receber nesta semana a nova manta asfáltica. Confira. Atenção redobrada aos motoristas que trafegam pela Avenida Centenário em Criciúma. As obras de revitalização na principal via da cidade avançam e já chegaram na área central. Os trabalhos começaram na região da Próspera, próximo à rótula que liga as avenidas Centenário e Jorge Elias de Luca, no sentido Próspera Centro. Nesse trecho, as equipes trabalham agora na colocação da capa asfáltica. Por isso, o trânsito segue em meia pista em parte da avenida e os agentes de trânsito da Diretoria de Trânsito e Transportes da cidade orientam os motoristas em alguns desvios, em locais onde o trânsito foi interrompido. Os serviços de revitalização da estrutura do pavimento e da capa asfáltica da via devem ser concluídos em 6 meses. As obras são executadas pela empresa JR Construções e Terraplanagem, vencedora do processo licitatório com a proposta de pouco mais de R$2 milhões. A empresa começou os trabalhos de fresagem, que é o corte e a remoção da camada do revestimento asfáltico que está comprometida, e depois segue com a colocação da capa asfáltica. A revitalização contemplará as faixas destinadas aos veículos e aos ônibus do sistema de transporte coletivo municipal. Os vereadores de Criciúma derrubaram um veto do prefeito Clésio Salvaro sobre o projeto de lei que prevê a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, para pessoas portadoras de doenças graves. Foi derrubado na Câmara de Vereadores de Criciúma na última terça-feira o veto do prefeito Clésio Salvaro a um projeto de lei de autoria do vereador Ademir Honorato, que isenta o pagamento do IPTU a pessoas portadoras de doenças graves. Ele foi aprovado, na época com três votos contrários. Veio o veto novamente agora do 69, ele foi rejeitado, logicamente, por 9 votos, teve 4 votos favoráveis, 1 se absteve e 3 não. Então, com a rejeição do veto, o projeto fica valendo.
No veto, o prefeito alegou que o projeto de lei é uma invasão de competência privativa do Poder Executivo. Segundo ele, por gerar ônus ao município, ele deveria partir de uma iniciativa do Poder Executivo e não da Câmara. Já o vereador autor da proposta defende que há jurisprudência para o projeto. Em outros municípios do estado, leis semelhantes já foram aprovadas. Já tem processo tipo em Laguna, também tem lá em São Miguel do Oeste, um projeto idêntico a esse, que versa também a isenção de IPTU para pessoas com essas doenças graves. Tanto nos tribunais deram favoráveis ao vereador, quanto o próprio STF. O próprio STF deu validação a isso, a essa, que o vereador também tem essa prerrogativa. Agora a lei deve passar a ter validade após ser promulgada pelo presidente da Câmara. O vereador acredita que o prefeito não consiga barrar o projeto judicialmente. Eu rezo a comunidade, eu espero que isso não aconteça. Ele pode entrar assim com o Madin, ele já declarou que vai fazer isso, né, entrar com ação indireta de inconstitucionalidade e vai para a discussão. Aí, logicamente, lá nos tribunais, eles vão ver casos semelhantes. O projeto de lei prevê a isenção do IPTU para quem tem câncer, paralisia irreversível ou incapacitante, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica. Mas, além disso, alguns requisitos precisam ser cumpridos para conquistar o benefício. Até vou citá-los aqui, ó, o cadastro, que é o CPF, comprovando de rendimento familiar, todos da família, né? Tem que, se ultrapassar 4 salários mínimos, né? Daí já perde o direito. O atestado médico, né? Aquele que dá, o diagnóstico expressivo do tratamento da doença, né? Da anomapatia, o estágio clínico atual, que o que vale é atual. Se ele estava em tratamento e ficou curado, né? Tudo bem que o câncer nunca sai do corpo da pessoa, mas ele fica clinicamente, né? Digamos que saudável, né? Então ele já não tem o direito. A CID, que é o número que tem, que é a doença, e logicamente o carimbo do médico, ele que tem que atestar. Num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, jovens são os que mais sofrem para encontrar uma vaga. Quando não é pela deficiência na formação escolar, é por falta de experiência, um círculo vicioso. Aos 21 anos, o Guilherme mostra a segurança de um veterano quando está na frente do computador. Nem parece que ele foi contratado há apenas 5 meses. O rapaz é estagiário na área comercial de uma empresa de tecnologia. Mas nem sempre foi assim. Até chegar aqui, ele ouviu muitos nãos na busca por um emprego. Agora você conseguiu a vaga que você queria. Qual foi o diferencial nessa empresa que você acha que te deu essa oportunidade? Eu acho que o primeiro ponto é que eu estou muito alinhado com o DNA da empresa. Aqui dentro todo mundo é um time de verdade, ninguém trabalha por si só, todo mundo junto e todo mundo se ajudando o tempo todo. E eu notei muito isso durante o meu processo seletivo, que não é pequeno. Os jovens são os que mais sofrem com o desemprego no Brasil. Pela estimativa do IBGE, 25% dos brasileiros entre 18 e 24 anos estão sem trabalho. O percentual é o dobro das outras faixas etárias. E quanto mais novo, pior. Para quem está na faixa entre 14 e 17 anos, que pode atuar como menor aprendiz, o desemprego chega a 42%. Já recebeu muitos nãos procurando emprego? Já. Demais. O negócio é não desistir. Isso é verdade. Tanto que eu acabei de vir de uma entrevista. Você está procurando emprego? Estou procurando emprego. Já recebeu muitas respostas negativas, muitos nãos nessa procura? Sim. Já estou há 4 meses já nessa luta. Sem a experiência, as pessoas não conseguem. E para trabalhar precisa dar experiência. E para adquirir experiência precisa trabalhar. Então acaba ficando meio, né, sem um ciclo vicioso, então. Um ciclo vicioso, né? Além da falta de experiência, também pesa contra esses candidatos a baixa qualificação. Muitos desses jovens sequer se formaram no ensino fundamental e por isso eles levam grande desvantagem na hora de concorrer por uma vaga. Sair um pouco das suas próprias zonas de conforto, que isso é muito importante que a gente vê. Às vezes realmente a gente entende que esse jovem não está ali com uma experiência profissional, por isso está buscando esse estágio, mas o crucial é mostrar essa vontade, essa garra, não, eu quero um estágio, é por isso que eu estou aqui, estou me dedicando e estou aberto ao que a empresa tem para me oferecer.
Já para quem consegue estudar, as chances aumentam muito. Nos últimos 7 anos, o número de estágios no Brasil aumentou quase 50%, de acordo com uma pesquisa feita pela FIP. O levantamento foi feito a pedido do CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola. A associação fornece cursos de capacitação e ajuda jovens a ingressar no mercado de trabalho. O CIEE divulgou nessa semana que entre os meses de janeiro e outubro foram abertas 343 mil novas vagas. Qual que é o segredo disso? Bom, nós estamos há 55 anos no mercado, temos uma equipe muito presente nas empresas, somos 200 consultores que fazem 1.100 visitas por dia, visitando as empresas, oferecendo, mostrando. O nosso site é bastante ativo, os nossos programas são conhecidos, então cada vez mais a gente está presente na vida das empresas devido a essa grande penetração construída ao longo de anos. O Igor, de 17 anos, já está se preparando. Ele fez um curso de capacitação em comunicação e na assessoria onde trabalha faz o que gosta, fotografar. Eu amo o meu trabalho aqui e aí eu acho que eu não poderia estar no emprego melhor, de verdade. Agora, aos 17 anos, tendo essa oportunidade de fazer o que gosta é um privilégio. Com certeza, com certeza. Tem gente aí que não consegue nem fazer o que gosta, não consegue nem arranjar emprego. Eu dei a sorte, de verdade. Correto. Então você pretende o resto da vida continuar fazendo isso? Com certeza, pretendo. Fazer o que gosta é algo que muita gente não consegue em uma vida inteira de trabalho. Então, Igor, siga em frente. A seguir, Observatório Social indica que Câmara de Vereadores deveria cortar custos. Alvo são os salários de vereadores e assessores. Será realizado neste sábado o dia D da segunda etapa de vacinação contra o sarampo. Confira. O dia D de vacinação contra o sarampo para jovens adultos será nesse sábado, dia 30. Em Santa Catarina, todos os postos de saúde que possuem sala de vacinação vão ficar abertos das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. O dia D é também o último dia da segunda etapa da campanha nacional de vacinação, voltada para a imunização de pessoas entre 20 e 29 anos. A vacina aplicada é a tríplice viral, que previne contra o sarampo, rubéola e cachumba. Conforme dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, entre os dias 18 e 22 de novembro, primeira semana da segunda etapa da campanha de vacinação, mais de 40 mil catarinenses compareceram às unidades de saúde para tomar a dose contra a doença. Desse total, pelo menos 14 mil precisaram se imunizar. Os demais estavam com a situação vacinal em dia. Segundo a Vigilância Epidemiológica, a campanha de vacinação contra o sarampo é seletiva e tem o objetivo de colocar em dia o calendário vacinal, já que a imunização já é de rotina. Exames preventivos podem ajudar no diagnóstico precoce e trazer 90% de chance de cura. A prevenção de doenças começa já na infância, ainda quando o bebê está no ventre da mãe. Exames de rotina podem evitar doenças graves, como, por exemplo, o acidente vascular cerebral. A Verusca tem 35 anos e sempre cuidou da saúde. Mesmo fazendo check-up todos os anos, ela sofreu um acidente vascular cerebral. E fazer exames de rotina ajudou no tratamento. Eu tinha feito exames anteriormente, uma semana antes, então eles poderiam ver que eles poderiam estar com qualquer tipo de tratamento, porque eu não tinha nenhum problema de saúde, assim. Você acha que o tratamento foi mais eficaz por causa desses check-ups, dessa rotina de prevenção que você já fazia? Exatamente. O diagnóstico de doenças logo no início dá ao paciente 90% de chance de cura. Muitas patologias são detectadas durante os exames, feitos preventivamente. Ao nascer, os bebês já são submetidos ao teste do pezinho, que podem detectar doenças e impedir o desenvolvimento de doenças genéticas ou metabólicas, que podem se desenvolver
ter no futuro. São 3 exames básicos que hoje em dia estão sendo ampliados. Tem alguns laboratórios que já fazem mais testes com mais exames, mas sendo os 3 principais a detecção da anemia falciforme, do hipotireoidismo congênito e da fenilcetonúria. São as 3 principais doenças que, se não detectadas na infância, podem cursar principalmente com retardo do desenvolvimento psicomotor. Dos 20 aos 39 anos, já começam os cuidados com a pressão arterial, glicemia e colesterol. No entanto, quem não tem fatores de risco, como sedentarismo, fumo ou obesidade, pode realizar exames preventivos a cada 4 anos. Já dos 40 aos 59, os cuidados com o coração devem ser redobrados. Esse prazo ele vai diminuir porque a partir do momento que você tem um fator de risco cardiovascular, você deve sofrer uma intervenção. O que é essa intervenção? É passar a ter um acompanhamento médico. E aí, conforme essa avaliação médica, essa periodicidade de check-up pode se reduzir. Pode ser anual, pode ser semestral, conforme os riscos apresentados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 73% das mortes no Brasil são atribuídas a doenças que poderiam ser evitadas, como doenças cardiovasculares, renais, respiratórias e diabetes. A prevenção de doenças também inclui outras ações não menos importantes que as visitas frequentes ao médico. Não adianta nada você ficar perdendo seu tempo fazendo exames, indo no médico, gastando tempo, dinheiro, se você não segue bons hábitos, né? Então, combater o sedentarismo, praticar atividade física, fazer uma dieta balanceada, esses hábitos de vida eles têm que ser sempre incentivados, né? Observatório Social e Forcri sugerem medidas de corte de gastos na Câmara de Vereadores. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. O Observatório Social e o Fórum das Entidades de Criciúma, Forcri, estão realizando um levantamento com dados atualizados da Câmara de Vereadores de Criciúma e devem apresentar ao Legislativo sugestões para a redução de gastos. A proposta é semelhante a uma mobilização que ocorreu em 2016. Na época, o Observatório protocolou um documento com algumas propostas. Coincidentemente, completaram-se agora, no dia 25 de novembro, 3 anos da nosso primeiro movimento nesse sentido, né? E estamos retomando agora, tendo em vista que vai iniciar uma nova legislatura a partir do ano 2021 e também uma nova mesa diretora da Câmara para o ano 2020, em que nós queremos tratar esse assunto para definitivamente botar no trilho e no caminho da redução das despesas mesmo. O assunto voltou a ser discutido em uma reunião com o presidente da Câmara de Vereadores. Os dados com os gastos da Câmara ainda não foram atualizados, mas a conversa foi para abrir a discussão sobre o tema. Nós tivemos ontem uma reunião com o presidente interino da Câmara, uma vez que o titular, Miri D'Agostini, está licenciado, e então tivemos com o pastor Jair Alexandre. E ele foi muito receptivo na conversa que a gente fez. Nós abrimos a conversa exatamente mostrando o que já havia sido feito em 2016, né? E agora ficamos de atualizar os números e em breve voltar a conversar aí pelo início de fevereiro. Assim como no documento apresentado em 2016, as sugestões do Observatório e do Forcri passam pela organização e estrutura, com redução de quadro de funcionários. Como na época a gente já tinha levantado a redução do número de assessores parlamentares, hoje são 2, nós sugerimos que fosse para 1, vamos manter essa sugestão, né? Também a redução dos cargos comissionados, são 8, a gente propunha que fossem reduzidos para 3, vamos manter, né? E também a redução dos efetivos, funcionários efetivos, que nós entendemos que ao longo do tempo pode ser reduzido de 18 para 12. Além também da redução do 12º, que é um valor repassado pela Prefeitura para a Câmara. O valor é sempre um percentual da arrecadação própria do município e é usado para a manutenção da Casa Legislativa. Como consequência da redução da despesa e consequência também das sobras que existem hoje, nós não entendemos necessário que o dinheiro vá para a Câmara e que depois, no fim do ano, retorne.
Nós achamos que é melhor deixar já à disposição da Prefeitura para que o município utilize para cobrir as suas necessidades. Hoje a Criciúma está fazendo financiamento. Fazendo financiamento, está pagando juro lá no banco, né? E a Câmara está com dinheiro sobrando. Esse financiamento poderia ser postergado, pelo menos, no valor equivalente àquilo que está sobrando lá na Câmara, com economia de juros. O Observatório Social e o FORCRI vão fazer um levantamento dos dados atualizados da Câmara de Vereadores, mas o assunto deve ganhar mais corpo no ano que vem. A expectativa, por enquanto, é de que pelo menos alguns pontos sejam acatados. Estou muito confiante que nós vamos ter bastante resultado dessa conversa. Senti bastante receptividade e bastante compreensão em relação às propostas que a gente está colocando. A seguir, Roberto Cavalo comanda o Tigre no último jogo da temporada. Treinador já pensa no futuro. O Criciúma se despede hoje da temporada 2019. O Carvoeiro vivenciou um ano terrível que culminou com o rebaixamento do time à Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Roberto Cavalo comanda o time pela última vez no ano e afirmou que o jogo desta noite vale a honra tricolor. Não há mais nada a ser feito. O Criciúma está rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje, diante do Oeste, uma despedida meio que sem graça, sem sal. Mas engana-se quem acha que o Tigre vai descompromissado. Para Roberto Cavalo, técnico do time, existe algo em jogo que vale muito: a honra da instituição. A vitória, deixar a melhor impressão possível. É um jogo difícil contra o Oeste. A gente sabe que lá já está tudo tranquilo, porque a permanência ajuda. E nós vamos, lógico, bastante preocupado, ainda bastante triste. O grupo ainda está sentindo muito o lado psicológico pelo campeonato que fizemos, né? Aproveitamento muito abaixo, como foi, mas é um jogo da Série B do Brasileiro que será o último, então nós temos que fazer por merecer, honrar a camisa do Criciúma, que é uma camisa muito forte, vocês sabem disso, em nível do Brasil e do mundo, e eu tenho certeza que da maneira que conversamos com os jogadores e treinamos essa semana, eles vão fazer o melhor para conseguir lá uma vitória. E além da honra, o futuro do tricolor também é importante. E por falar em futuro, Cavalo já começa a projetar 2020 e, quem sabe, dirigindo o Carvoeiro. Olha, eu até confesso que a vontade é muito grande, até porque eu teria uma oportunidade imensa de tentar apagar essa impressão que ficou comigo no comando de uma Série C do Brasileiro. Então, de repente, você recomeçar um trabalho com um acerto melhor, você tem um aproveitamento de conquistas, né? E seria o título talvez catarinense, subir para a Série B do Brasileiro, Copa do Brasil, o calendário que o Criciúma tem. Eu tenho muita vontade de permanecer no Criciúma sim, porque eu gosto muito aqui. Abalado, Roberto Cavalo ainda sente a ressaca do rebaixamento. A colocação é muita tristeza. A ficha não caiu. A maioria dos nossos jogadores também estão sentindo isso. É a primeira vez que eu tenho uma queda para a Série C do Brasileiro assim, doído, num clube da cidade, um clube que nós temos uma história muito positiva, que é o clube que nós amamos, né, que é a decoração, não é de boca para fora, mas tudo na vida, né, pode acontecer, principalmente no futebol. Então a gente sabe que da maneira que teve esse rebaixamento, nós sabemos que teve muita coisa errada já no começo, mas eu sou um dos maiores responsáveis no final, né, quem ficou, né, que fui eu, assumi junto com toda a comissão técnica e os jogadores. Algumas coisas não fluíram daquilo que eu achei que ia acontecer quando cheguei. Falei com convicção muitas vezes que o Criciúma não ia ter o rebaixamento. Infelizmente, por algumas vezes, um atleta machucado, outro com cartão e algum erro de arbitragem. Não é só isso, a responsabilidade sempre foi maior minha. Mas teve alguns detalhes que fez com que o Criciúma, né, tivesse um ano ruim. E isso aconteceu.
E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana no sul de Santa Catarina. Segunda-feira, Procon de Criciúma cobra dívida quase milionária do Banco do Brasil. Isso mesmo, estivemos em Brasília no início da semana, onde conversamos com os representantes do gabinete da vice-presidência lá da capital federal, onde a gente solicitou o pagamento de multas no valor de R$905 mil. Plano de mobilidade urbana foi prorrogado para 2021. Agora, municípios têm mais prazo para se adequarem. Então isso dá uma sensação de um prazo maior, né, para as prefeituras se organizarem e aí cumprir agora sim, dentro de 2021, todos os municípios vão estar certamente com o plano em dia. Né? Terça-feira, iniciaram obras da unidade de pronto atendimento, a UPA do Rio Maina. A obra iniciou e não para mais. Iniciamos pelas obras novas e, consequentemente, a parte interna, né? Na sequência a parte interna, e aí sim se mexe em toda a estrutura de pessoal. Mas a princípio somente a parte nova está sendo executada. Definida a empresa que irá administrar os cemitérios do município. No final da última semana tivemos aí a abertura dos envelopes das empresas proponentes para participar da administração dos 4 cemitérios municipais e tivemos sim uma vencedora, né? Não houve oposição das demais. Então agora é só mesmo aguardar o prazo regulamentar. Quarta-feira, especialista diz que é inconstitucional o projeto popular para a redução dos salários de vereadores. A Constituição Federal ela estabelece que o processo legislativo para a fixação de subsídio de vereadores, do prefeito municipal e do vice-prefeito, ele deve ser feito por resolução, tá? Que é de competência, que o início do processo legislativo ele deve ser iniciado necessariamente por um vereador, né? Não pode ser por iniciativa popular. Parece uma coisa pouco democrática, às vezes a gente até entende, mas na verdade ele visa manter o princípio da separação dos poderes. Bairro da Juventude homenageia a imprensa criciumense. A ideia hoje era mesmo um evento para agradecimento, mostrar toda a nossa gratidão, porque a gente recorre a vocês o ano inteiro, em todos os aspectos, né? Todas as necessidades, quer pedir ou quer contar alguma coisa, a gente recorre a vocês. Quinta-feira, Ministério Público move ação contra prefeito Clésio Salvaro. Após analisados todos esses documentos, todas as provas obtidas, verificou-se, né, indícios ali de improbidade administrativa, atos esses imputados tanto ao prefeito municipal quanto ao diretor-presidente do Instituto de Previdência, que acabaram acarretando, né, prejuízo ao Instituto de Previdência e também atentando aos princípios da administração pública, também configurando assim improbidade administrativa. Procon de Criciúma investiga primeiro caso de fraude na Black Friday. Fizemos o auto de infração, né? A loja ela tem até 10 dias para fazer a resposta e possivelmente eles sofrerão uma sanção que varia em torno de R$1.000 até R$3 milhões. As peças, né? A gerente pediu desculpas, falou que foi um equívoco, foi um erro e naquele momento ela já tirou todas as peças que estavam com os preços errados, né? Até para que nenhum consumidor fosse lesado. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera, se Deus assim permitir.